Pessoal, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença e a confiança de todos vocês. Meu nome é Marcela Lana, eu sou artista visual, eu sou acadêmica da Academia Brasileira de Belas Artes. Eu tenho um ateliê onde eu pinto, faço escultura, pintura, desenho e muito mais. Sempre tive muito envolvida nessas questões artísticas, né? E foi por isso que no meio da pandemia, nesse momento que estava todo mundo isolado, eu dei início a uma hub, que é a nossa comunidade criativa. O que, que é uma hub? É um local para a gente trocar ideias e para a gente ter tanto um conhecimento mais artístico quanto um conhecimento mais de empreendedor. Como você faz para você ser artista, ser criativo e continuar sendo? Né? O que, que a gente tem numa Hub hoje em dia? Nós temos 2 cursos online que focam inicialmente na cor, na psicologia da cor, no desenvolvimento de boas paletas. Nós temos um e-book, nós temos um podcast onde a gente chama profissionais, artistas, curadores, professores. O Fábio foi um dos nossos convidados para conversar sobre arte e filosofia, e a gente já tem aí várias e várias entrevistas falando aqui, estamos falando de Niterói, a gente entrevistou a Jo Grassini, que fez as esculturas do Paulo Gustavo e da Dona Hermínia para o Campo de São Bento. Falando de Rio de Janeiro, a gente já entrevistou o Charles Watson, grande professor de processo criativo do Parque Lage, dentre outros diversos profissionais, para conversar sobre a arte e sobre o processo criativo. Um dos nossos projetos dentro do MarHub é o Mabook Club. É um clube de livros, em que eu chamo de clube de livros, mas até então não se configurou como tal, né? Por mais que seja um desejo pessoal meu, na verdade se configurou como vários e vários vídeos no YouTube, onde a gente troca informação sobre alguns diversos livros, como vocês podem ver aqui atrás de mim. São mais de 100 vídeos no canal em que a gente tem uma troca fantástica, são, na verdade, os maiores visualizações que a gente tem aí no nosso canal de vários livros. São livros de arte, criatividade e empreendedorismo, né. E aí, tive esse desejo de fazer com que esse clube do livro realmente se tornasse um clube do livro, com uma troca que possa ser benéfica, boa para todo mundo. E foi aí que a gente começou o Clube do Livro Mentes Criativas, que esse é o nosso primeiro encontro. Como é que vai se dar, né, o Clube do Livro Mentes Criativas? A gente fez primeiro uma divisão por temporadas. Cada temporada vão ter 6 livros, cada temporada vai ter um tema geral, um tema central. Essa temporada, a primeira que a gente está agora, é a importância do processo, do dia a dia no ateliê, no estúdio. E aqui, só para deixar claro, a gente não está falando somente com o artista ou para artistas. O processo criativo é um processo que deve estar dentro de cada um de nós, independente de que área que a gente atua. Se a gente atua na matemática, na filosofia, se a gente atua na engenharia, né? Você resolver problemas de forma criativa, entender que a gente pode resolver questões de vida, resolver problemas do dia a dia do nosso trabalho, ou uma questão artística em que você quer passar uma mensagem ou um conceito, a criatividade está muito presente. Esse é o mote de toda a nossa comunidade criativa. Então, a gente inicialmente vai falar sobre processo, com 6 livros previamente escolhidos, e o primeiro é o nosso livro da noite, que é o Fernão Capelo Gaivota. Depois a gente vai ter alguns outros livros, o nosso próximo livro vai ser A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, e para quem, só uma curiosidade para as pessoas que estão aí participando, eu comecei a fazer aula de arco e flecha para a gente conversar com o campeão mundial brasileiro de arco e flecha na nossa live que a gente vai ter no próximo mês do Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Então eu vou falar sobre a minha experiência pessoal fazendo arco e flecha e atirando nos alvos. A gente vai ter a participação do arqueiro para falar como é que é o processo, né, aqui a gente fala muito de respiração, sobre é uma outra pegada, um pouco mais filosófica, né,
mas a gente vai trazer sempre profissionais convidados. A gente vai ter também o livro Cartas a um Jovem Poeta, do Reiner, que é um clássico aí, e a gente vai ter também o Artífice, além, né, da Guerra da Arte, do Steven Pressfield, que é um livro exemplar, quem não leu já está na nossa lista e a discussão vai ser fantástica, e A Grande Magia, né, da Elizabeth Gilmore, que fez Beber, Comer e Rezar. Então, essa é a nossa seleção de livros e começamos hoje com Fernão Capelo Gaivota. Só para fazer uma pequena introdução, né, antes de eu dar a palavra para o Fábio, nosso convidado. Esse livro ele foi escrito pelo Richard Bach em 1900, publicado em 1970. O Bá fala em uma entrevista que ele teve, na verdade, uma visão. Ele estava andando por uma rua quando ele teve uma visão e ele ouviu o nome, que é o nome do livro em inglês, que se chama Jonathan Livingston Seagull. E ele fala: não foi algo que eu imaginei. Eu ouvi esse nome e fiquei encucado com esse nome enquanto eu andava por uma rua deserta de Illinois, foi onde ele nasceu em 1936. E ele sempre foi muito fissurado com a questão, né, dos aviões, de voos, porque ele era piloto da Força Aérea Americana. E quando chegou em casa, ele comenta em que, depois de ouvir nitidamente o nome dessa gaivota, que seria, né, Jonathan Livingston Seagull, Seagull é gaivota em inglês, é, ele chega em casa e ele tem nitidamente um filme passado à frente dele, é como se ele tivesse uma visão da gaivota, dos voos, de exatamente como seria o livro, e ele corre para escrever, para não esquecer nada disso. Mas ele tenta publicar, várias editoras falam que não, né, não aceitam a publicação, e só depois de muito tempo, depois ele ter escrito outros livros com outras pegadas mais ligada, né, a voos, né, da força, como piloto, né, da Força Aérea Americana, ele remonta a esse livro e ele publica esse livro. Então, o que a gente tem aí? Um cara que teve uma visão de uma gaivota que trouxe para ele essa história completa, do jeito que ele escreveu, em que ele passou para a gente. Esse livro inicialmente foi bloqueado por diversas editoras e depois de muito tempo, muitos e muitos anos, ela veio a ser publicada e logo tomou uma proporção muito grande, gigantesca, né. Então essa é uma pequena introdução para o livro que a gente tem aqui à mão, mais de 40 milhões. 40 milhões é muita coisa, 40 milhões de livros editados. E em 2017 foi que esse livro deu um outro boom, porque, o Richard Bach teve um acidente, ficou acamado em casa, e sua filha, olhando pelas suas coisas e arrumando as suas coisas, encontrou os escritos iniciais, originais, desse livro. E ela falou assim: "Ué, o livro original tem parte um, 2 e 3 e aqui tem parte 4". Foi quando, em 2017, esse livro foi reeditado, republicado, que é essa versão que a gente tem aqui nas nossas mãos, incluindo a parte 4, que o Richard tinha falado inicialmente. As pessoas não estão preparadas para a parte 4 em 1970, mas agora, em 2017, estão. Então, ele publicou com a parte 4, que é a novidade aí do livro, né, que a gente vai conversar também. E com isso, eu deixo a minha deixa aí para o Fábio Meirelles, esse grande filósofo, como a gente estava falando inicialmente aqui, que também tem um clube do livros aqui em Niterói, um clube do livros presencial, em que ele fala sobre, né, filosofia, trazendo também livros como pano de fundos aí para as argumentações, né, e esclarecimentos filosóficos que ele faz. Já tive a oportunidade de ir a 3 encontros e indico muito, e hoje ele vai nos ajudar aqui a trocar uma ideia e a trazer mais
conhecimento frente a esse livro. Então, bem-vindo a todos, muito obrigada pela presença e dou a palavra a Fábio. Boa noite, Fábio. Minha querida amiga Marcela, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigado a todos vocês que estão aí assistindo nesse momento e desde já agradeço todos aqueles que assistirão depois, porque a Marcela vai disponibilizar isso no canal dela também. Então, desde já, obrigado por compartilhar, obrigado por participar, obrigado por deixar o like, isso é importante em todos os nossos trabalhos virtuais, porque é isso que gera engajamento para todos. Quando a Marcela me apresentou o projeto, bom, primeiro assim, Marcela é uma empreendedora fantástica, assim, uma energia para criar, Marcela, parabéns, né? Obrigada. Que bom que eu sou teu amigo, que bom que a gente pode ter esses momentos juntos. E quando a Marcela me trouxe a proposta desse clube de leitura virtual, participando com temas relevantes para a gente, ela falou: "Tô dentro", mas ela não tinha me dito ainda qual livro que é ela. Quando ela falou que é o Fernão Capelo Gaivota, eu falei: "Eu tô muito dentro", porque esse livro absolutamente é importante na minha vida. Eu sempre fui um inquieto pelo conhecimento, Marcelo, eu sempre quis aprender muito. E quando eu estava lá na década de 80, eu ainda um menino na faixa de 13, 14 anos, a minha mãe me deu esse livro. Ela leu e falou: "Fábio, você vai gostar de ler esse livro". E eu li esse livro com a maturidade de um menino. Então eu entendi muito menos do que eu consigo entender hoje, obviamente. Mas mesmo assim, lá atrás esse livro me impactou a busca pelo conhecimento. Que gaivota era essa, ou que personagem era esse, né? Gaivota é só um gancho para a gente poder refletir nisso, porque a vida de uma gaivota pode ser extremamente medíocre no sentido de buscar só as suas necessidades de sobrevivência. E o livro vai falar sobre isso bastante, né? Vou lá, vou voar, vou comer, volto para o meu bando para dormir, quer dizer, o meu grupo social, aquela área que me dá conforto nas minhas relações, e no dia seguinte eu repito aquilo ali. E aquela gaivota não queria só isso, aquela gaivota queria mais. Aquela gaivota queria ir além, aquela gaivota queria desafiar o mundo, o bando e principalmente desafiar-se. Essa que é a ruptura que Richard Bach propõe para gente. Richard Bach, Marcela falou maravilhosamente bem desse livro, mas o Richard Bach tem uma espiritualidade, uma metafísica quântica, né? Porque ele vai falar nos outros livros, e eu já li pelo menos 5 livros dele, ele vai falar de um universo paralelo, né? No próprio livro Fernão Capelo Gaivota, ele vai voando em direção a um rochedo, e aquele rochedo se abre numa outra dimensão para ele, né? Então ele vai falar dessa espiritualidade, desse lado metafísico, que a filosofia também fala muito disso, né? Mas ele vai falar desse lado metafísico de uma forma muito, eh eh, com essa visão de universo paralelo, com essa visão de algo que acontece aqui do nosso lado, que está acontecendo nesse momento. Ele vai sempre usar a questão da aviação para isso, porque isso é a linguagem dele, né, onde ele se sente confortável para se comunicar, mas obviamente ele está indo muito além disso. Então, no Ilusões, ou no Fim das Ilusões, 2 livros dele, ele vai tratar exatamente dessas ilusões nossas do dia a dia, desse por que nós estamos perdidos dentro dessa ilusão, porque nos falta o conhecimento de que nós estamos iludidos. Então, eu gosto muito de uma frase que diz, às vezes a gente fala muito triste: "Eu estou desiludido. Ah, estou desiludido com a política, eu estou desiludido com o mercado de trabalho, eu estou desiludido com o meu relacionamento", seja ele de que nível for, profissional ou afetivo. Mas tem um filósofo que eu gosto muito que ele diz o seguinte, que a desilusão, né, a gente está desiludido, né, então a desilusão acontece quando a ilusão se encontra com a verdade. Então a desilusão não é ruim, porque enquanto eu estou iludido, isso é ruim.
enquanto eu estou perdido nas minhas divagações, quando eu estou perdido num mundo que eu não quero questionar, eu estou absolutamente iludido. Mas quando eu vou me desiludir, é porque aquela pessoa não era exatamente o que eu imaginava, aquele trabalho não era exatamente o que eu imaginava, a política não é exatamente o que eu imaginava, e aí eu fico desiludido. Desculpa. Desiludido por quê? Porque eu me encontrei com a verdade. E a verdade, obviamente, não é um problema. Na própria filosofia cristã fala disso, né? Encontrareis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Dessas ilusões. Libertar dessas questões que o mundo nos envolve, nos ilude, né? E faz com que a gente não enxergue efetivamente a verdade. Então, Richard Bach, enfim, em Fernando Capelo Gaivota, me chamou por uma aventura. Uma aventura, não uma aventura de uma gaivota sobre o mar, mas uma aventura de uma vida. Nós poderíamos conhecer mais, nós poderíamos buscar coisas novas. E, obviamente, olhando a minha vida de hoje para trás, eu vejo de uma grande aventura. Com as suas desventuras também, tá, Marcelo? Eu acho que ninguém caminha sem desventura também. A vida de todos nós é repleta de desventuras. Fernão Capelo Gaivota, nesse livro, ele sofreu uma grande desventura. Ele foi abandonado. Antes de ser abandonado, na verdade, ele sofreu um acidente, quase morreu. Ficou lá boiando dentro d'água ali, e naquele momento ele se questionou: por que que eu quero fazer além dos outros? Eu sou uma gaivota. Gaivota voa, gaivota come peixe, gaivota anda em bando. É isso que eu sou. Então para de tentar alguma coisa diferente. É um diálogo que ele tinha com ele mesmo naquela recuperação do acidente, vamos chamar assim. E logo depois ele fala assim: mas espera aí, cara, mas eu consegui fazer coisas extraordinárias já. Eu já consegui voos que nenhuma outra gaivota conseguiu, eu já consegui coisas que ninguém conseguiu. Eu vou continuar tentando. Eu estou voando de noite, nenhuma gaivota voa no escuro. Porque na vida da gente, eh eh, caros amigos, esse livro é cheio de metáforas, né, então a gente não pode olhar uma gaivota conversando comigo, porque se eu isso eu estou entendendo como aquele Fábio lá de 13 com 13 anos de idade, que achou a gaivota maneira e audaciosa, mas é muito mais do que isso. Quantas vezes nós também não estamos voando no escuro, sem saber se vai dar certo? Falei ainda há pouco da Marcela como empreendedora. A Marcela está sempre criando coisas novas. E ela faz com muito carinho, com muita dedicação, mas que certeza que ela tem que vai dar certo? Não tem. Hoje poderíamos ter só eu e ela aqui na live. Já seria bom, tá? Claro que é muito melhor com vocês aqui, mas só em estar com Marcela já seria um voo muito Eu gostoso de estava ser. assim, é o Obrigado. primeiro encontro do primeiro livro da primeira temporada do Clube do Pois Livro. é. Vamos ver o que que vai dar, sem tráfego pago, só divulgando no boca a boca, e estamos aí com Aqui, ó, tá toda uma hora sala aumentando mais cheia. uma janelinha aqui na nossa tela, quer dizer, a coisa está acontecendo, mas é um voo no escuro, é um Exatamente. voo no escuro também. E Fernando Capelo Gaivota falou assim: "Cara, eu já voei no escuro, então voar no claro é muito mais fácil, vamos lá". Mas ele volta para o bando e o bando fala: "Você está expulso, porque você não pertence a isso". Quantas vezes nós temos ausência de pertencimento? Quantas vezes nós olhamos para aquele grupo que sempre foi a nossa referência, amigos de escola, às vezes até familiar. É uma pena, mas às vezes a gente olha dentro da nossa família e fala assim: "Cara, isso aqui não me pertence mais, eu quero coisas diferentes". A minha cidade, né, Marcelo, às vezes a gente quer ir para uma cidade diferente. Então, assim, a gente olha e fala assim: "Eu estou sem pertencimento aqui". E isso é mais uma desilusão, porque aquilo ali era a nossa ilusão de segurança, nossa de conforto emocional, e de repente fala: "Isso aqui não me pertence mais". E aquele grupo, quando a gente começa a mudar, quando a gente começa a querer ser algo diferente, ou aquele grupo nos acompanha, ou nós vamos deixar de pertencer àquele grupo. Isso é natural. Quando a gente amadurece, às vezes a gente encontra amigos da nossa juventude que querem fazer aquilo que eles faziam com 20 anos, mas eu já estou casado, estou com filho, tenho emprego, tenho responsabilidade, aquilo me pertence. E eles vão dizer assim: cara, você está muito chato. Você era mais legal quando você tinha 18 anos. É, mas agora eu Você não tenho mais mudou, 18 anos. né. Eu Você mudei, é. eu mudei.
E isso, Marcela, essa mudança só é possível, pela busca do conhecimento. E aí entra a questão do Fernão Capello, porque ele buscava conhecer. A princípio, ele estava querendo se desafiar em voos diferentes, tentar coisas diferentes. E depois ele foi tentando voos cada vez mais audaciosos, até que ele descobriu isso que a gente chamou aqui de universo paralelo, de universo quântico, ou da metafísica do Fernão, enfim, cada um vai escolher o seu título. E é por isso que eu lembro daquele Fábio lá atrás que eu comecei a falar, aquele Fábio que quis se desafiar. Então, rapidamente, eu já fui veterinário. Eu brinco, Marcela, sempre que eu estou na minha quinta encarnação nesta vida, porque a minha vontade de viver é tão grande que eu não me contento com uma vida só. Então, lá atrás, em 91, eu me formei em veterinária pela Universidade Federal Fluminense. Tive uma carreira como veterinário curta, mas eu olho hoje e vejo com muito sucesso pelo que eu trilhei. Depois eu me torno dono de uma farmácia veterinária dentro do Jockey Club, uma distribuidora de medicamento em bom sucesso. Depois aquilo é o meu insucesso empresarial, foi aquele. Depois daquilo eu tenho uma videolocadora em Niterói. Depois eu vou atuar como coach, vou atuar como consultor de empresa e em com 48 anos, eu entro na Universidade Federal Fluminense para fazer filosofia. E hoje eu posso estar aqui como filósofo, carimbado com diploma e tudo, porque eu me desafiei a isso. Me desafiei a novos voos. Estou contando a minha história, que, não, que eu tenho certeza que se outras pessoas forem abrir para conversar, vão contar histórias também de aventuras ao longo da vida. Não estou contando a história para poder vangloriar, né? Quem me conhece um pouquinho sabe que eu longe disso, de querer aparecer em cima disso, mas é a minha história, eu tenho que contar a minha história. E essa história tem a ver com essa gaivota lá atrás, que quis fazer coisas diferentes, que quis buscar novos céus, usando essa expressão assim, tá? Quis buscar coisas diferentes. E a filosofia vem embasar hoje na minha vida aquilo que aquele menino lá de 13 anos teve acesso lá atrás. E aí eu venho, quando eu fiz nesses encontros de filosofia do mês de novembro, eu falei exatamente sobre Fernão Capello Gaivota, e o conhecimento. E nesse conhecimento eu busquei Platão, porque a filosofia é isso, né? Filo, apaixonado, amante, amigo; sofia, sabedoria, conhecimento. Então, o filósofo é aquele que busca conhecimento. O sábio é aquele que alcançou o conhecimento para a filosofia, né? Para Platão, na verdade, na antiga Grécia, só Sócrates tinha alcançado isso, né? Naquele contexto. Você tem outros livros de Plutarco que falam dos sete sábios, que aí são quase que alegóricos. Ninguém conseguiu provar a existência desses sábios, e muito mais de conviverem juntos. Mas, para a filosofia posterior a Sócrates, Sócrates era o modelo de sábio. E a filosofia vai buscar isso. E aí a gente vai buscar em Platão, a primeira reflexão que a gente traz aqui de Platão é a teoria da caverna, onde as pessoas estão acorrentadas no fundo de uma caverna, e naquela caverna estão lá desde a sua infância, então eles só conseguem enxergar o fundo da caverna, e atrás deles tem um grande teatro de marionetes, vamos chamar assim, que projetam sombras no fundo da caverna. E aquelas pessoas que estão ali amarradas só conseguem ver sombras. Lá atrás existe conversa, existem ruídos de animais, e eles identificam aquelas sombras, sombras de um cavalo, com barulho de um cavalo, aquilo é cavalo para mim. Como se. Enfim, a gente pode caminhar nessa caverna. Hoje a gente tem as televisões que nos iludem com as imagens. A gente tem o WhatsApp, que às vezes a gente lê uma mensagem ali e toma aquilo como verdade e nunca é. Temos várias ilusões. Ensaio sobre a cegueira de Saramago fala exatamente das nossas ilusões, que não enxergamos absolutamente nada. Está aí uma dica para os nossos debates literários e filosóficos, né?
Mas então na Caverna de Platão é interessante que tem um momento de Platão descrevendo aquilo para Glauco, na verdade Sócrates vai descrevendo para Glauco, porque é um diálogo, né, e Glauco fala assim: "Que estranhas criaturas, que estranha imagem e que estranhas criaturas, Sócrates, que você está invocando". E aí Sócrates fala assim: "Mas somos nós". E imagine que um desses personagens é obrigado a sair. Essa questão do obrigado é interessante nisso, porque às vezes nós saímos das nossas ilusões por uma desilusão. A gente não queria. Ser iludido às vezes é bom, tá, gente? Ser iludido é bom. Então a gente vai lá em Matrix, tem um personagem lá que resolve voltar para Matrix. Cara, eu como aqui essa gororoba aqui, eu posso comer um bife e achar que eu estou comendo bife de verdade, eu posso. Então ele quer voltar, porque a ilusão para muita gente é a área de conforto. Eu me iludo com uma série de situações na minha vida e não quero me desiludir. Eu não quero conhecer a verdade, eu não quero ser apresentado a verdade. E naquela alegoria da caverna, ele é impulsionado para fora. O joelho dói, a perna dói. Quando ele começa a ver a claridade, os olhos doem, ele não consegue encarar a realidade, ele não consegue encarar aquela claridade para ele. E aí ele, enfim, aí tem todo o processo que ele vai se adaptando até o momento que ele alcança o conhecimento, alcança aquele estado de sabedoria, de sofia, de conhecimento pleno, né, como Sócrates atingiu. E aí ele resolve, mas as pessoas estão iludidas. Eu agora que eu me tornei um sábio, agora que eu tenho conhecimento, eu tenho que voltar para contar para aquelas pessoas. E é um desejo natural de todos nós compartilhar com aqueles que a gente ama aquilo que a gente aprendeu. Mas às vezes aqueles que nós amamos querem permanecer na ilusão. E aí é um caminho que a gente tem que escolher também, porque nós não podemos escolher um caminho de ruptura o tempo todo. Ah, você não quer filosofar comigo, então não falo mais com você. Ah, você não quer. Não, às vezes nós temos que conviver com pessoas que não querem sair da ilusão. E isso também é um processo de sabedoria, senão a gente vira uma guerra contra tudo e contra todos. O filósofo, aquele sábio, voltou para a caverna de Platão para poder contar para as pessoas lá o que estava acontecendo. E as pessoas não quiseram ouvir. Se ele insistisse naquilo, ele seria morto. E aí termina o livro 7, né, da República, que é onde tem essa passagem da caverna. E Sócrates foi morto, né? Sócrates foi morto, Jesus Cristo foi morto, Gandhi foi morto, né? E ao longo da história, tantas pessoas morreram por defender verdades que o mundo não estava preparado naquele momento para aquelas verdades. Richard Bach criou imagino a luta dele para levar um livro como esse numa editora, e aquele revisor olhando isso falou assim: "Cara, esse cara tá muito louco. Esse cara saiu de Woodstock para escrever esse livro, não é possível. O que é isso? Aquele movimento hippie da década de 70 nos Estados Unidos, 60, 70, né? E Richard Bach escreve isso, cara. Que cara é esse? Não quero publicar isso. Né? E eu sempre penso em coitado daquela editora que não publicou um livro que vende 40 milhões de cópias, né? Ele deveria estar arrependido até hoje. Mas assim é que é, Marcelo. Assim a nossa busca pelo conhecimento. E hoje em dia, nós, sobre conhecimento, Sócrates assim, eu vou falar Sócrates, mas na verdade quem escreveu foi Platão, né? Sócrates não escreveu nada, e vários outros filósofos não escreveram nada, mas e Platão então cria esses diálogos todos que chegam para a gente aqui. Mas tem um determinado momento que ele vai dizer desse diálogo, em um desses diálogos, sobre opinião. Ele vai falar sobre opinião em Fedro, ele vai falar sobre opinião também no Mênon. Mas ele vai dizer que a opinião é algo entre a ignorância absoluta e a sabedoria completa. No meio do caminho nós temos a opinião. É bom a gente entender, opinião não é ruim, tá? A gente pode dar opinião. O que eu estou falando aqui, já que eu não estou entre a ignorância completa, porque eu estudei um pouco para estar aqui hoje, mas eu também não tenho a sabedoria de tantas pessoas, o que eu estou dando para vocês aqui é uma opinião. A minha opinião sobre o livro, a minha opinião sobre filosofia, e vocês têm todo o direito de discordar.
A questão toda que a gente vê hoje é uma pessoa detendo uma opinião e exigindo o título de especialista. Então eu vou para o meu WhatsApp, dou uma opinião política. Eu, por exemplo, eu posso não concordar com uma atitude política ou com uma atitude da economia do Brasil, por exemplo. Eu posso não concordar, é um direito meu como cidadão. Mas eu tenho que entender que as pessoas que tomaram aquela atitude lá são especialistas. Eles têm um conhecimento muito maior do que o meu. Eu vejo meu time de futebol perder, e no Brasil todos nós somos técnicos, né? Todos nós apaixonados de futebol somos técnicos. Eu vejo meu time perder e eu tenho na minha cabeça a formação ideal daquele time, que o técnico deveria ter feito isso, aquele jogador deveria ter feito aquilo. Mas, na verdade, é uma opinião de alguém que nunca estudou para ser um técnico de futebol. Então é só uma opinião. Ele que lá está sabe como é que aquilo está funcionando, como é que o time está, a economia como é que está, por que que teve que tomar aquela atitude. Talvez nem ele quisesse tomar aquela atitude, mas tomou porque foi o que pôde naquele momento. Então a gente tem essa relação da opinião como um atestado de verdade, de conhecimento absoluto, que não é. A opinião está no caminho desse conhecimento. Eu vou formulando opiniões, eu vou melhorando a minha opinião, eu vou estudando, eu vou conhecendo, eu vou me tornando cada vez mais detentor de conhecimento naquela área. Mas eu nunca vou ter um conhecimento em todas as áreas hoje. Isso é impossível. Saramago vai dizer, isso, inclusive, disso, que hoje a nossa grande caverna é a nossa quantidade de informação que a gente tem e a gente não sabe o que faz com essas informações todas. Então a gente vai numa livraria, tem quem gosta de ler, chega numa livraria, chega a ter cólicas, né, porque são tantos livros que a gente gostaria de comprar. "Ai, queria ler isso, queria ler aquilo", porque nessa busca de conhecimento, mas a gente não dá conta. Então a gente tem que selecionar também para que caminho que a gente vai caminhar com essa busca de conhecimento. E aí, até caminhando assim para um desfecho aqui antes de abrir para perguntas enfim, para isso isso ser mais interessante para todos nós, Sêneca Sêneca vai dizer que a única pessoa as únicas pessoas que gozam de liberdade são os filósofos. Não os filósofos que têm um diploma de filosofia ou que fez um curso, não. De novo, a gente volta para o conceito de filosofia. Filosofia é aquele que busca o conhecimento, amigo do conhecimento. Então, os únicos que são livres são aqueles que buscam o conhecimento. Conhecimento para decidir para que caminho que eu vou. Conhecimento para decidir se eu quero estar aqui nesse Zoom hoje, nesse encontro ou não. Isso é uma escolha minha. Ao escolher estar aqui, eu deixei de assistir novela, eu deixei de assistir uma série, eu deixei de ficar à toa, mas escolhi o conhecimento, que é o que a Marcela está propondo e que eu estou tentando trazer dos recursos que me cabem trazer esse conhecimento. Mas, obviamente, vocês podem discordar, até porque discordando disso eu aprendo também. Mas eu vou continuar nos meus voos, porque eu quero continuar voando, quero continuar aprendendo. Então, nesse sentido de questionar a nós mesmos, questionar as nossas escolhas, questionar a nossa vida, questionar os caminhos que nós estamos tomando, isso é conhecimento. E aí, quando eu vou, até para o consumo, tá, Marcelo? Quando eu vou na rua e vou comprar um livro, por que que você vai comprar esse livro? Qual o significado desse livro para você? Porque livro na prateleira é nada, é dinheiro jogado fora. Livro tem que estar na nossa cabeça, livro tem que estar degustando aquela oportunidade de conhecimento. Eu sou daqueles que gosta de rabiscar livro, eu sou daqueles que gosta de canetas coloridas no meu livro, para poder chamar a atenção de coisas diferentes, porque aquele livro, para mim, ele precisa ser um objeto de estudo. É claro que eu também pego livros, não com o objetivo de estudar, mas com o objetivo de relaxar. Então, às vezes, eu pego um livro de poesia, um livro mais fluido, né? Aquele assim que você vai ler e, que legal, e pronto, e acabou. Eu também faço isso. Mas aquilo é o meu caminho de conhecimento, porque às vezes eu preciso relaxar, porque se eu ficar só no processo de estudar, de aprender, eu vou me tornar muito chato. E minha mulher pode se desiludir
e descobrir que eu estou chato demais, porque eu só sei falar de livro, eu tenho que falar de outras coisas também. Então isso é um caminho de conhecimento, mas como que eu posso fazer isso? Eu só posso fazer isso através da reflexão, do conhecimento de mim mesmo, que a filosofia vai chamar de ócio. Ócio, o que que é no Fernão Capelo Gaivota? Quando ele sofreu aquele acidente, ele precisou ficar sentado lá, que o próprio autor sofreu um acidente também, né, e ele teve que parar para poder refletir sobre isso, acidente de avião. Então, assim, é o momento que ele para e fala assim: "Cara, o que que eu vou fazer? A vida me disse que eu tenho que parar. Eu posso escolher parar, mas se eu não parar, a vida me para. Se eu ficar no ritmo alucinado, sem filosofar, sem buscar o porquê que eu estou fazendo aquilo, eu vou naufragar. Eu vou cair no mar como o Fernão caiu, eu vou ter um acidente, eu vou ter um burnout, né, é assim que é, o nosso corpo para, porque a gente não está conseguindo parar o nosso corpo. Mas a busca do conhecimento passa por nós em primeiro lugar, para eu saber aonde eu vou, né, você vai falar no próximo mês sobre arco e flecha, né, primeiro eu tenho que saber onde está o alvo, né, primeiro eu tenho que saber fazer parte daquele processo. E é um grande o arqueiro zen, ele ele se sente no arco, se sente na flecha e se sente no alvo. A filosofia daquele livro é exatamente essa, que nós fazemos parte de um todo. Não é, não é a aula da Marcela hoje, é a aula de todos nós estamos fazendo parte desse processo aqui. É um processo de criação nosso. Quem deu esse start foi a Marcela. Quem permitiu que organizasse e permitiu que a gente estivesse aqui foi a Marcela. Mas nesse momento, todos nós somos parte desse voo que a Marcela nos convidou junto com o Fernão Capel Gaivota na noite de hoje. Então é isso, assim, um pouquinho das minhas reflexões a respeito desse livro, Marcela. E eu abro aqui para Fábio, as suas perguntas sempre eu tão achei muito. provocadoras. Pessoal, pode ir colocando as suas perguntas no chat, fiquem à vontade. E se quiserem abrir as câmeras para fazer perguntas também. Eu só vou dar uns insights aqui, que fui pensando enquanto o Fábio foi falando. Uma coisa muito interessante que você falou, que você leu o livro Diversas Etapas da Vida. Tem livros, como O Pequeno Príncipe, por exemplo, que são assim, que eles falam de uma maneira muito simples, né? É uma gaivota, mas não é uma gaivota, é um voo, mas não é um voo, né? Por metáforas, ele está falando muito mais do que fala. Então, realmente, assim como diversos outros livros, até a Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen também é um, né? Só um minutinho. A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen é um, o outro é O Pequeno Príncipe. A gente lê na nossa juventude, nos 30, nos 40, nos 60, no 80 e etc., a nossa visão e a nossa percepção e interpretação são completamente diferentes. Então, esse é um livro que é assim. Eu li primeiramente agora, não tinha lido antes, mas com certeza, quando eu tiver 60, 70, se eu for ler, eu vou ter uma outra visão. Gostei muito desse paralelo que você fez com a caverna de Platão e saindo da caverna para você olhar realmente e não as sombras das figuras que estão ali sendo refletidas na caverna, né? Que é o que inicialmente tem. Então, realmente, o processo do Fernão de não estar olhando para o fim, quer dizer, todas as gaivotas estão ali numa sobrevivência, querendo comer, e acabou isso, acabou. Ele está olhando para o processo, ele está olhando como eu posso voar melhor, como eu posso otimizar. E ele está imbuído nesse processo, que no final, se ele tiver isso, ele vai comer mais peixe, ele vai conseguir mais rápido e vai se desenvolver mais. Mas o foco dele não é no resultado. Ele até, uma parte do livro fala que ele esquece de comer, ele está até magro, que ele é franzino, que ele não come mais, porque ele está tão focado, né? É o hiperfoco nesse processo, né? E a otimização de cada etapa desse processo.
Uma coisa muito interessante que eu vi no livro, eu fiz um start aqui inicial falando sobre isso, sobre a quarta parte, né. A terceira parte termina com o Fernão, sumindo por dentre um clarão. E aquilo fica muito só um minutinho. E aquilo fica muito aberto, né. Só um minutinho, por favor. Vou tentar colocar mute aqui. Calma aí. Ok. Estão me ouvindo? Ok, maravilha, desculpa, tive que colocar mute aqui nos microfones. Mas o negócio é o seguinte, quando você, consegue, a segunda parte termina quando ele, eh isso, pronto, obrigada. A segunda parte termina quando ele some num clarão, né. E a quarta parte traz uma nova etapa, quer dizer, a nova geração que vem aí, tentando entender quem foi o Fernão Capelo Gaivota. E aí a gente tem a criação de um mito, mas de um mito que rapidamente se perde. Não sei se vocês tiveram essa impressão. As pessoas falam de Fernão e elevam Fernão e tentam entender o Fernão e quem era ele, como ele conseguia certas coisas. A gente pode fazer o paralelo com grandes mestres da nossa vida, né? A gente tem aqui o Leonardo da Vinci, que fez obras fantásticas, e a gente fala: "Cara, como é que o cara conseguiu isso? Como é que o cara foi um expoente que até hoje, depois de anos, a gente está falando dele, das invenções". O cara falou de remédios, de engenharia, de pontes, de artilharia para a guerra, ele falou de de medicina, de tanta coisa. Quem foi esse expoente que conseguiu isso tudo? Quem foi Fernão Capelo Gaivota que conseguiu isso tudo, né? Tem uma parte do livro que fala: "Ah, não acredito que ele voava a 320 quilômetros por hora, sendo que nós, gaivotas, voamos 80". Não tem isso de voar 320 quilômetros por hora, mas tinha. Houve um Fernão Capelo Gaivota, que aos poucos no livro, as pessoas vão perguntando, né, como é que era o olho do Fernão Capelo Gaivota? Como é que o Fernão Capelo Gaivota, usava, né, as suas penas? Como é que era o bico do Fernão Capelo Gaivota? E aquilo virou uma alegoria. Aquilo virou um mito que foi se construindo e foi se perdendo durante o tempo. Essa desilusão que eu acho que o Fábio falou, que o próprio autor não quis colocar no livro, em 1970. Que as pessoas não iam entender, essa desilusão e esse passar do tempo, de tentar entender o Fernão como algo muito distante e não algo que você pode ser, se você quiser. E aí vieram outras gerações para tentar entender o Fernão, e o livro termina muito lindamente, né, com uma das pessoas, se eu não me engano, o Francisco Gaivota, tentando entender como é que ele poderia fazer aquilo tudo que o Fernão conseguiu fazer, e se perguntando como, não somente qual a cor dos olhos, né, como é que era o bico, mas tentando entender se alguém fez, aquilo é possível, né. Então eu achei isso muito, assim, poético, né. Eh, pessoal, fiquem à vontade para fazer as perguntas. O Marcelo Eu tem uma queria, Marcela, pergunta, né, Marcelo? responder aqui a Denise. Denise caiu e voltou, né, então, assim, ela tem uma pergunta aqui que o Marcelo também gostou muito dela, também já colocou aqui no chat pra gente Ah, isso. legal. Denise, primeiro assim, falar sobre o tempo, a gente não vai ter tempo, porque o tempo, assim, dentro da filosofia, o tempo é uma discussão muito interessante, sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Santo Agostinho, por exemplo, vai dizer que a gente não deveria nem se referir ao presente, porque existe o presente passado e o presente futuro, porque, assim, ao falar do presente já está no passado, né, porque é um instante só.
Dentro da filosofia budista, por exemplo, o presente tem um peso muito grande. Viver onde a gente está, o que a gente está fazendo. Então falar sobre isso a gente vai ter que fazer outra aula para isso. Mas a questão do voar, que foi o que chamou a atenção do Marcelo também aqui, eu acho que esse voar, na minha concepção aqui, ou na minha opinião, né, é o pensar. Né? Que horas que a gente começa a pensar, que horas que a gente começa a questionar. Nós somos seres racionais, nós somos seres questionadores. Nós estamos desaprendendo a fazer isso. Eu acho que esse que é a doença mais grave da nossa sociedade hoje, é que nós estamos abrindo mão de pensar. O conhecimento, Denise, ele é tão poderoso que na antiguidade, quando você vencia a guerra contra um país vizinho ou um reino vizinho, um império vizinho, você queimava as bibliotecas para que pudesse aquele povo não ter mais conhecimento, não ter informação, perder a história. Então, o conhecimento é muito poderoso. Então, a gente fala num momento de autoritarismo nos países, se para de estudar filosofia, porque a filosofia te ajuda a pensar, te ajuda a entender. Eu sou eu sou de uma geração que eu não estudei filosofia na escola em momento algum. Eu estudava educação moral e cívica e organização social e política brasileira. Eu tinha que entender como é que funcionava aquele regime vigente na época, mas não cabia a mim questionar. Eu tinha que obedecer aquilo que estava sendo imputado de forma obrigatória para mim. Então, assim, eu acho que voar, que você colocou aqui na tua pergunta, que momento que a gente aprende a voar, é no momento que a gente aprende a questionar. E questionar não vai de forma alguma um desrespeito, tá? As discussões que se tinha na academia de Platão ou no liceu de Aristóteles, era assim, eles ficavam ávidos para ter alguém para questionar eles. Aristóteles saiu da academia de Platão para fundar o seu próprio liceu, uma outra linha filosófica. Por que ele fez isso? Porque ele questionou e abriu outro lugar de estudo, uma nova forma de pensar. Platão ficou chateado com ele? Claro que não. Vai lá, cara, vai criar outra linha de raciocínio, outro tipo de questionamento, outras coisas. Porque aquela escola de Platão não poderia fazer tudo que Aristóteles queria. Então ele tinha que abrir um caminho diferente. E nós somos assim também, nós precisamos questionar. Às vezes, quando alguém questiona a gente ofende. Quem é você para poder questionar? Cara, ouve o que a pessoa está falando. Se ele está falando é uma grande bobagem, ouça aquela bobagem e vê o que você pode resgatar de precioso daquilo ali. Porque, voltando para o voo do Fernão Capelo Gaivota, ele veio um questionamento da sua própria identidade. Você é gaivota, você está, Marcelo lembrou isso, você está só pena e osso, disse a mãe dele para ele. E ele fala assim, o pai vira e fala assim: você quer buscar conhecimento? Então procure uma forma de comer peixe melhor, sabe? Então, assim, você quer conhecimento? Então procure uma forma de você se afundar mais nas suas ilusões. Foi isso que o pai dele quis dizer para ele. Então nós, seres racionais, nós somos seres questionadores. É assim que a gente aprende. Mas muitas das vezes, no nosso próprio processo educacional, nós somos adestrados a não questionar. E aí é um problema. Veja bem, questionar com respeito, né? Não ir para a rede social, aqueles haters todos lá. Não, o que você falou é uma grande estupidez, aquelas coisas pesadas, lamentáveis. Não, Fábio, eu achei que o que você falou, eu não concordo com nada do que você falou. É um direito que você tem. Me ofender já deixa de ser um direito, né? E aí é isso que a gente vê mais uma vez hoje, as pessoas se ofendendo, famílias que se falar por divergências, qualquer situação, né, de time de futebol, de política, de se vai chover amanhã ou não, né, se nós vamos para as férias para a serra ou para a praia, as pessoas brigam, não querem mais saber a opinião do outro. Calma, por que você não pode ouvir?
Então eu acho que a gente começa a voar quando a gente começa a questionar isso. Lá atrás, né, quando a gente questionava nossos pais: "Por que que eu não posso descer para o play para brincar?". Aí o pai falava assim: "Não, por que não?". Isso não cabe, a gente não aceita mais isso. Eu não conseguia educar meus filhos mais com não, porque não, porque isso não servia para eles. Eles continuavam me questionando, eles queriam saber. Isso é aprender a voar. E lá na frente eles vão poder questionar, as suas escolhas, porque: "Ó, não, porque tá tarde, não, porque tem que acordar cedo amanhã, não, porque", você dá uma justificativa para aquela criança de 6 anos, 5 anos, 3 anos, crianças de 3 anos já estão questionando. Então a gente precisa disso. Então, Denise, eu não sei se te respondo, mas a tua pergunta me fez refletir sobre isso. Ô, Marcelo, eu acho que um ponto que você colocou, né, na sua pergunta sobre, né, o que que seria, né, o voo, eu fiz um paralelo muito grande com o tipo de voo que ele fazia, com a nossa evolução espiritual e cognitiva. Quer dizer, o voo que ele tentava é ir cada vez mais alto, mais alto, mais alto. E quando ele descia reto, o mais rente possível, né, do solo da água, né, e para tentar bater, assim, foi assim que ele teve o acidente dele. Mas quanto mais alto ele ia, para mim eu faço um paralelo com quanto mais uma evolução espiritual e cognitiva ele estava tendo, quanto mais ele estava se desgarrando até fisicamente daquele bando que o expulsou para conseguir alçar novos voos. E era uma reta muito, assim, íngreme. Então, para mim, um voo realmente, fisicamente, era ir tão alto quanto ele conseguia, mas era para ir tão fundo quanto ele precisava. Então era como se tivesse esses 2 movimentos, né, o físico para o alto, de se desgarrar e se elevar, e internamente é de ir cada vez mais fundo o possível, que era o rasante que ele dava para baixo, em que ele se machucou e que ele, tinha que conseguir fazer isso de uma forma que ele não se machucasse. Então foi esse paralelo que eu fiz da importância do voo e a importância de um mergulho, né, interno. Marcela, essa tua reflexão me fez lembrar de Jung. Jung diz que aquelas árvores que querem ter os seus galhos, próximos do céu, têm que ter suas raízes próximas do inferno. Então, assim, é isso. Se eu quiser ser grande, se eu quiser, eh, crescer, enfim, na minha carreira, como pessoa, como tudo, eu tenho que ir para dentro de mim. E eu só vou poder ir muito alto, naquela altura de 3.000 pés que ele ia lá, uma coisa doida lá de voo, só vou poder ir lá se eu tiver certeza de que eu também preciso ir fundo. E nesse fundo que ele foi, ele se acidentou e se machucou, né. Ele não se machucou subindo, Sim, ele se machucou indo para dentro, indo fundo, né, indo para esse voo que você maravilhosamente chamou de um voo interno, assim, né, de voar para dentro. Foi ali que ele se machucou. É sim. aí que a gente se machuca, é aí que dói. E é por isso que muitas pessoas não querem trilhar isso, não querem se questionar, porque, questionar dói, né. Tem um amigo meu que falava assim: "Crescer dói". Fisicamente dói, quem não lembra das suas dores nos ossos durante a adolescência, né, que doía, canela doía, tudo isso doía, mas dói também, nessa maturidade de você poder ser responsável pelas suas próprias escolhas, né. Então Sim. dói. Fazendo aqui, Fábio, a pergunta da Lohane, ela escreveu assim, vou ler. Perguntinha aqui para o Fábio, para Marcela. Ui, calma aí, pulou aqui. Acho que alguém fez outra pergunta. Perguntinha aqui para o Fábio e para a Marcela sobre o ócio em si. Como vocês veem o ócio no momento em que vivemos atualmente e como o usam no dia a dia, levando em conta o bombardeio de informações que temos que lidar diariamente. Como ter esse equilíbrio entre voar e ter seus momentos de ócio, se é que são coisas que estão separadas? Vai você ou vou eu? Vai lá, vai lá. Tô lembrando aqui Lorraine, do obrigado pela Domênico De pergunta, Masi, obrigado. né, tô lembrando do livro dele, do É, Ócio Criativo. tem, e eu pensei no outro, eu pensei na Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han,
Você falou no início do nosso próximo encontro de filosofia que eu vou fazer, eu vou trazer exatamente a vida contemplativa do mesmo autor, Byung-Chul Han. Assim, nós precisamos do ócio, tá? É interessante a gente pensar, Lorraine, que a gente, eh eh, quando a gente vai montar, quando a gente vai empreender, a gente tem um longo período de ócio, onde eu vou idealizar o meu projeto. Eu quero empreender numa loja, eu quero empreender numa gestão financeira, o que eu quero empreender? Então eu vou idealizar todos os caminhos que eu quero seguir. Mas na hora que eu inauguro aquele meu empreendimento, eu tenho um negócio, eu tenho a negação do ócio. Aí eu paro de estar no momento do ócio, porque eu tenho que negar aquilo e produzir, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que pagar as contas, como a gente diz. Só Exatamente que nessa hora o a empresário se definição, né, perde. Fábio, que fica bem legal. O negócio é a negação A do ócio. negação do ócio, É você ter um negócio, porque você fazer um negócio, né, é interessante, né, a etimologia. e você não pode. E aí o que acontece com o empresário hoje? Ele vive tanto do seu negócio que ele não consegue mais ter esse momento de ócio. Esse momento de ócio dele olhar para o negócio dele de uma forma contemplativa. Eu lembro disso, assim, que eu sempre falo para meus clientes na consultoria: "Cara, pega um dia, vai para a tua empresa, vai para o teu negócio, não como dono, vai como cliente. Senta lá, se é o quê? Uma cafeteria? Senta ali e toma um café. Vê quanto tempo leva para servir o café. Vê a experiência do teu cliente. Claro, você como dono, teu funcionário vai te atender super bem, mas, assim, tenha esse discernimento, olha para o lado, vê se ele está atendendo os outros clientes bem também. Então isso é um período de ócio, onde você vai parar, e olhar isso. Então, Lorraine, o equilíbrio entre o ócio e o negócio, entre a produtividade, porque o ócio de forma alguma é improdutivo, tá? De forma alguma. O ócio é extremamente produtivo. Às vezes a gente tem assim: "Ah, fulano é muito ocioso", é quase sinônimo de vagabundagem isso, e não é. O ócio produtivo, o ócio criativo, a Marcela falou ainda há pouco disso, é um ócio que você está num processo de criação intenso, é cansativo. Então, quando a gente vê, assim, numa inauguração de um negócio, por exemplo, a gente vê o dono comemorando, brindando, feliz da vida daquele momento, porque é o momento de relaxar daquela tensão toda que ele teve pré-negócio. Essa tensão anterior toda é um momento de ócio muito grande, a gente está pensando naquilo o tempo todo, em todas as alternativas. A Marcela criou, esse evento nosso aqui, foi um grande ócio criativo dela. Foi um período que ela falou: "O que que eu posso fazer? O ano está começando, eu quero projetos novos, eu quero coisas novas, o que que eu posso fazer?". E ela bolou isso. Quando acabar aqui, quando todos nós formos relaxar, tomar o nosso vinho, ela vai começar a editar o vídeo. E ela vai trabalhar pra caramba em cima disso. E eu conheço a Marcela, eu sei o carinho o esmero que ela tem, que é uma característica de uma artista. A artista não é quem joga tinta no quadro, ela sabe o que está fazendo. Então, assim, com o esmero que ela tem, ela vai fazer uma grande edição, vai trabalhar pra caramba. E a gente vai ficar aqui: "E aí, Marcela, já está pronto? Posta lá, eu quero assistir de novo, eu quero ver aquilo lá de novo". E ela lá: "Calma, gente, eu estou trabalhando, calma, gente, eu estou trabalhando". Então, assim, tem que buscar o equilíbrio em cima disso, tá, Lorraine? Principalmente você, jovem, né? Cara, é tão legal a gente poder chamar os outros de jovem, né? Eu posso chamar a Marcela de jovem também, tá, gente? Então, assim, é você pegar e ter os seus momentos de prazer. Sabe o que que é ócio? Aí eu vou falar assim para Marcela, assim, quando a Marcela termina de pintar um quadro e ela dá 3 passos para trás para ver a obra toda pronta, aquilo ali é um momento de contemplação, é um momento de ócio, onde ela vai falar: "Caramba, estou aqui há uma semana, 10 dias, um mês nesse processo criativo aqui, e hoje eu terminei, dei a última pincelada e assinei. Eu vou dar 2 passos atrás para poder ver a obra dela". Porque enquanto ela está ali à distância de um palmo da obra dela, porque ela está pintando, ela não tem a visão do todo.
ela não tem a contemplação. E provavelmente a Marcela, durante o processo criativo, ela faz essa contemplação várias vezes, para ver se aquelas cores estão combinando ou não, se está dando sentido. Aí ela volta. Aí eu fico pensando na Marcela pintando um quadro, eu fico pensando no Cobra pintando um painel, como deve ser louco você. Porque um quadro eu consigo dar 3 passos e ver o quadro todo. O Cobra tem que andar 2 quarteirões para poder ver o quadro, a obra dele completa. Estou falando do Cobra porque é um dos mais famosos, assim, e brasileiro, mas tem outros artistas que pintam obras gigantescas assim. Portinari nos seus painéis gigantescos Eu também. falo, Fábio, que Então isso é um momento de a obra ela tem contemplação. que dormir, né. A gente quando termina, a obra não termina, ela termina quando ela termina dentro da gente. A gente tem que deixá-la dormir, namorar e ficar um tempo ainda Legal, contemplando, legal. porque aí a gente vai você vai se pegar no meio da rua dando uma caminhada e falar assim: aquele tom eu tenho que dar aquela mudada, aquela espatulada lá específica naquele local eu tenho não, eu tenho que tirar aquela". Você vai começar a pensar a obra de uma outra forma e ela tem que maturar, é aquela dormida que o quadro tem que dar, para você poder realmente finalizá-lo dentro de você, né. Às vezes já está quase nos finalmente e a sua cabeça fica aquele traço, aquela gota, aquela mancha, e aí você vai no pormenor, namorando de longe e deixando que ele termine fazendo pequenos detalhes. É um momento que eu posso fazer um paralelo aí com o meu ócio, mas que é um ócio ainda criativo, eu ainda estou no processo de finalização daquela obra, né, e aí fica mais mental do que física, né, mas interessante. Deixa eu ler aqui, Fábio, o que a Claire colocou. Eu acho que é o querer se sentir vivo, querer se desafiar e querer dar significado à vida. Fernão Capelo Gaivota acabou desafiando o bando e a convenção social. Mas me pareceu que ele esbarrou nessas questões, não com o objetivo de desafiar a convenção social, né, em si, e ao mesmo tempo não pareceu que ele se importava com a formalidade ou as regras, e nem ligava, desculpa, e nem dava valor que os outros davam para segui-la. Para ele, aquilo era sem propósito. O importante para ele era se sentir vivo, encontrar um significado para a vida, não se importando com as convenções sociais. Não para desafiar os outros, mas um olhar para dentro para se desafiar e dar significado. Seguir as regras sociais não deixaria feliz ou completo. E o que era importante era se sentir completo. Concordo. Era uma busca interna, né, uma busca pessoal interna, que teve a repercussão dos outros, né, mas era um processo que eu chamei aqui de mergulho, né, um voo interno para ele, né. Tô lendo aqui os comentários, quem tiver pergunta, por favor, pode fazer. Denise colocou que o voo é a liberdade dele também. Realmente, quando perguntamos, pensamos e agimos e conseguimos voar. Reflexão muito profunda, estou adorando. Realmente, o Fernão Capelo Gaivota, ele é muito simples, né? Quando eu li, a minha primeira impressão foi que ele fala a partir de verbos. Fernão fez isso, Fernão voou, o bando fez isso. Ele não fala a partir de adjetivos. Tem muitos livros que você fica 300 páginas adjetivando uma situação, um sentimento, um local até, né, e aquela descrição vai cheia de adjetivo e advérbio. O Fernão Capelo Gaivota se baseou em verbo, o que fez. Né. E para mim isso foi muito diferente até. Eu não achei que o livro foi muito filosófico na sua escrita, na sua narrativa, mas foi na reflexão que te deixava fazer depois, né. E aí eu volto a falar, desse início do livro e da dificuldade dele em publicar um livro que parece em si muito simplório, né, muito simples em sua narrativa, né, e logo depois, para ter uma curiosidade aqui para vocês, foi feito um filme sobre esse livro, né,
E o filme trouxe muito o diálogo interno da gaivota, o Fernão se debatendo com os diálogos dele. E o autor, o Richard Bach, ficou muito triste com aquilo, porque pareceu que infantilizou a questão da gaivota em si, que para ele era uma questão séria, realmente filosófica, e pareceu que era um pi-pi-pi-pi-pi, uma coisa que ele, né, ia se debatendo e ficou infantil, ficou assim, simples aquilo, né. E ele até colocou o diretor, que mudou falas, né, no roteiro, fez com que as gaivotas falassem coisas que não estavam no livro, que não tinham a intenção do livro, e o Richard Bach entrou na justiça contra o diretor, porque ele achou que o filme mudou o conceito e a mensagem que ele teria. E há muito tempo depois de 30 anos, foi feito um segundo filme, em que foram chamados, músicos para fazer a música, né, da gaivota. E aí foi chamado o Neil Diamond, que quando ele foi chamado, ele falou assim: "Eu não consigo imaginar o que não consigo me colocar no local de uma gaivota para tentar compor uma música que dissesse o que a gaivota está pensando". E ele falou: "Mas eu não estou falando de gaivota, e eu não estou falando de gaivota no livro. Não se coloque no local de uma gaivota, porque não é isso que que foi escrito". E ele insistiu muito para esse Neil Diamond fazer as composições, né, e foi feita a composição. Esse disco com as músicas para o Fernão Capelo Gaivota teve 2 milhões de cópias e ganhou vários prêmios, o prêmios Billboard, por exemplo, e a mensagem principal da música principal do Capelo Gaivota, fala o seguinte: "Seja como uma página, eh, que anseia por uma palavra, que fala de uma forma atemporal. Cante como uma canção que busca aquela voz que está calada. Seja aquele que Deus fará para o seu caminho. Seja tudo o que possa ser". E essa, o Richard Bach depois comentou que, resumiu a grande mensagem que ele gostaria, né, de passar com um livro, e foi um emblema aí essa música que ficou muito famosa depois. Assim, eu acho que, para mim, o maior ensinamento, né, assim, eu costumo falar nos nossos vídeos no YouTube, a gente tem mais de 100 vídeos sobre reviews de livros, em que a gente fala resenha, e traz para vocês resumos super legais, até depois indico entrar lá, coloca Marhub no YouTube para vocês verem. E eu costumo falar o seguinte: a gente vai ler esse livro e a gente vai esquecer, né. Eu já li tem um mês, a gente vai esquecer detalhes, né. Tenta, para cada livro que você lê, ter pelo menos uma ou 2 ações que você possa retirar, ações que você vai trazer para a vida, porque senão o livro são apenas palavras que você vai ler. Mas quando a gente consegue, eu acho que esse é o maior objetivo e o maior desafio, na verdade, quando a gente lê um livro, é trazer aquele conhecimento que um cara escreveu, e é o resumo, às vezes, de uma história de vida, de uma reflexão exaustiva daquele autor, é trazer aquele conhecimento de grandes pessoas que a gente pode encontrar hoje em dia, grandes escritores, filósofos, que a gente tem o prazer de ler, né, e ver o pensamento, é trazer para uma pequena ação no nosso dia a dia. Então, é essa sugestão que eu faço para vocês, né. Qual é a pequena ação que o Fernão Capelo Gaivota fala para vocês fazerem e implementarem no dia a dia de vocês? O que que vocês vão fazer, de real? Qual o pequeno voo que vocês vão se dar, né, a liberdade e a ousadia de voar? E eu acho que para mim que ficou isso, né, a importância do processo e a importância de alçar voos, independente de quão altos sejam. Então, é isso que eu, assim, gostaria de deixar para vocês, essa reflexão,
E esse mindset que a gente tem em todos os vídeos que a gente fala, né, tem um livro que é muito interessante que fala assim, chama A Única Coisa, e ele fala: "Qual é a grande pergunta do livro é essa: qual é a única coisa que você tem que fazer, que faça com que todas as outras sejam mais fáceis e com que você consiga alcançar o seu objetivo? Qual a única coisa que você tem que fazer que vai desencadear um dominó de outras ações, né? É nisso que tem que estar o seu voo, né? Tem que estar o seu alçar de voo. Então, pessoal, eu queria agradecer a vocês. Não sei se tem algumas perguntas. A gente leu aqui tudo, né? Assim, o essencial mesmo refletir, praticar, implementar algo que lemos, uma dica valiosa. Estava digitando, mas você foi mais rápido em falar. Legal aqui. Então, queria agradecer vocês. Não sei, Fábio, se você tem algum comentário final. O Marcelo queria comentar algo? Marcelo, não sei se você queria fazer alguma pergunta. Opa, boa noite, posso falar em áudio? Claro, fica à vontade. Perfeito. É uma reflexão que eu gostaria, a opinião sua e do Fábio, para ver se faz sentido, né? É que é uma coisa que eu tenho há um bom tempo da minha vida, né? Eu penso que se a gente considerar a vida como se fosse um quadro, e as experiências são as tintas, né? O conhecimento se torna o pincel. Porque mesmo que a gente não decida todas as experiências que nós vamos viver, a beleza da pintura se define pela forma que a gente usa esse pincel. Se define pela forma que a gente mistura as cores, né, as tintas, as experiências para criar novas experiências. E eu vejo, e isso, adicionando o ponto que você adicionou, né, de implementar algo, eu penso que devemos fazer o seguinte: se a pintura atual da nossa vida não está agradável para a gente, eu acho que devemos pensar que conhecimento que está me faltando, sabe? Porque para mim é literalmente isso. A beleza da pintura da sua vida vai ser definida pelo conhecimento que você tem e a forma que você usa. Adoraria ouvir a opinião de vocês sobre. Eu acho que é uma metáfora bem interessante, assim, né, até porque, eu usando ainda a tua metáfora, eu vou dizer o seguinte: escolha a sua tela, escolha a sua tinta e use bem o seu pincel, né, porque é aí que a gente constrói realmente a obra de arte que é a nossa vida, né. Eu acho boa, acho que vale sem dúvida nenhuma, né. Metáfora boa é aquela que gera entendimento e vontade de melhorar, né, gera conhecimento. Eu acho que essa pode, sem dúvida nenhuma, contribuir muito nas nossas reflexões. Marcelo, falando como pintora, né? Quando a gente vai começar a pintar, existem muitas coisas que podem acontecer, igual, um pianista em frente ao piano, um escritor em frente a uma folha em branco, um pintor em frente a uma tela em branco. Dali podem surgir mundos, e a depender de quem empunha aquele pincel, e cada um que empunha vai empunhar e vai fazer mundos diferentes. A primeira coisa que um artista faz é pensar e sonhar. Depois ele pode fazer um esquete, ele pode fazer um desenho, ele pode soltar a mão, ele pode definir plano de fuga, linha do horizonte, ele pode definir diagramação, pesos dos elementos, ele pode já tracejar o que vai ser aquilo ali. Mas uma coisa que a maior parte dos pintores fazem para acabar com o medo e se soltarem nesse processo é tirar o branco da frente. O branco é extremamente ameaçador e desafiador. O branco do papel, o branco da tela, o branco do mural, para quem está fazendo grafite, né? O branco das teclas do piano. Aquilo afronta. Então, a primeira coisa que você faz é colocar qualquer cor. Os pintores usam possivelmente um ocre um pouco mais claro, né, um marronzinho claro, um bege, na tela, toda ela, bem aguada. E aí sim ele começa a empunhar o seu real pincel para começar a fazer a real imagem.
Então, eu acho que antes de tudo tem sonho, antes de tudo tem pensamento, antes de tudo tem sketch, antes de tudo tem uma cor que vai te ajudar a caminhar por aquilo ali. E quando você colore, quer dizer, aí fazendo um paralelo com o que você falou, o conhecimento, né, você ter um conhecimento por onde você vai andar e construir a sua história, ou você tem uma cor por onde você vai começar a empunhar a sua espátula, no meu caso, ou o pincel, né, o seu violino, ou qualquer instrumento de trabalho que você tenha, fica muito mais fácil. Então, eu fiz um paralelo quando você falou com a cor base, que é a cor da base da pintura, com um arcabouço de conhecimento em que em cima dali você vai construir, né. Então aquilo te ajuda, aquilo tira seu medo, né, e aquilo pavimenta o caminho que você vai construir. Que beleza, muito boa, Marcela. Essa, se você me emprestar, eu vou usar ela de vez em quando. Use, use. Uma analogia, assim, porque sendo pintora, desenhando, né, a gente sempre pensa no processo criativo, que é o que a gente fala muito aqui na nossa comunidade, até nas entrevistas que eu faço, eu pergunto muito para os artistas como é que é. Porque uma tela em branco, e principalmente uma tela em branco grande, ela bloqueia, ela dá um medo. E como é que você vai agir a partir disso? É isso, é conhecimento e é tirando tirando esse medo, é começando a trabalhar em cima disso, né. Então, concordo, Marcelo, que o conhecimento cria a base e você tem que fazer esse chão aí para ser seu esteio nos seus caminhos, né. Essa vai ser a ação ou que vou tirar de hoje? Onde na minha vida tenho uma página em branco? Ah, exatamente, isso aí. Escreva nessa página, suja essa página de nanquim, bico de pena, caneta, começa a escrever, né. Porque vai dar certo, vai fluir, vai fluir. Gente, queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Para mim foi um grande presente e uma grande estreia, na verdade. Um prazer dividir com vocês a história do Fernão Capelo Gaivota, né, que, eu acho que traz muito ensinamento, traz muita coisa interessante. Eu tinha deixado no nosso WhatsApp o link com um resumo, né, do livro e a gente vai seguir fazendo isso nos nossos encontros. Quem não conseguir ler, quem já leu há muito tempo e até nem lembra, a gente, antes dos próximos livros, a gente sempre vai ter um vídeo resumo em que eu mando para você se preparar para a nossa reunião aqui. A gente sempre vai ter um convidado especial para a gente trocar uma ideia e a participação de vocês, que é essencial aí com as perguntas e com os insights, para a gente enriquecer cada vez o nosso papo. Então, eu espero vocês no nosso próximo encontro, que é sempre na última terça-feira do mês, às 20 horas. A gente tem um chat de WhatsApp onde a gente manda todas as informações. E, além disso, o nosso Instagram, que é o @mabookcluboficial, em que a gente divulga tudo. E fiquem à vontade de entrar no nosso YouTube, a gente tem uma playlist chamada Livros, em que a gente tem mais de 100 vídeos de resenhas de livros, em que explicam, trocam ideia e querem, na verdade, enriquecer esse nosso papo cada vez mais. Então, contem comigo, nós estamos juntos nessa caminhada, para a gente enriquecer, conhecer cada vez mais e trocar, e eu sou imensamente grata à presença de cada um de vocês hoje. Vai ficar salvo, depois eu passo todas as informações direitinho. E, Fábio, eu gostaria de agradecer novamente a sua participação, os seus insights, e tudo mais que você trocou aqui ideia. Peço que você, também divulgue aqui as suas redes sociais e seu clube do livro para quem tiver interesse de saber um pouquinho mais sobre filosofia, fique à vontade. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez, Marcelo, é um prazer estar com você nos teus projetos. Eu acho que a gente aprende muito aqui com as colocações suas do livro, das pessoas com essas perguntas. Obrigado, Denise, pelas suas perguntas. Enfim, quem quiser saber um pouco mais do meu trabalho, né, eu tenho trabalhado com a questão da filosofia, encontros de filosofia em café, eu chamo de Expresso Filosofia, e eu divulgo tudo pelo meu Instagram. Eu não tenho tempo de ficar em outras redes sociais, não tenho competência para digerir mais do que uma rede social, então estou gerindo só o Instagram.
e ali é Fábio R. Meirelles, com 2 L's. E ali eu divulgo meu trabalho, o que eu vou estar fazendo, e o próximo evento nosso vai ser agora em fevereiro, 23 e 24 de fevereiro. Obrigado mais uma vez, Marcelo, obrigado a todos que estiveram aqui, e seguiremos juntos, com certeza. Obrigada, Fábio. Olha, deixei o arroba do Fábio lá no chat para vocês e o link do nosso WhatsApp, caso vocês queiram saber dos novos encontros e das novas leituras e receber todas as informações. Muito obrigada, gente. Boa noite. Eu agradeço muito e vamos continuar esse lindo caminho aqui do Clube do Livro, Mentes Criativas do Mabook Club. Muito obrigada. Tchau, Fábio. Boa noite Tchau, a todos. pessoal. Boa noite.